pós-graduada, né, em Direito do Trabalho e Previdenciário, né? E a gente vai conversar hoje um pouquinho com ela, né, sobre a questão do mercado de trabalho durante a pandemia da Covid-19, que é essa série que eu estou fazendo agora, né, atualmente, né? Queria agradecer a Rafaela por aceitar o convite, né? E que ela seja bem-vinda ao canal, né? Em primeiro lugar, Rafaela, me fala um pouco aí da tua escolha profissional, né, pelo direito, assim, né? Como foi que ela ocorreu, essa decisão? É, na verdade, essa escolha pelo direito foi mais por conta da minha família, né? A minha mãe, ela é da área policial e o meu pai também. Apesar do judiciário não ser tanto voltado para essa área, mas tem um pouco de ligação. E, assim, desde criança que eu sempre gostei. E eu achava bonito a carreira, né? Achava. Na verdade, a princípio eu não queria ser advogada, queria fazer um concurso, tudo, mas aí com o passar do tempo eu fui gostando da área, né, da advocacia. Muita gente também entra para fazer o direito e pensa igual a mim, de seguir para juiz, para promotor, para outra área que seja concurso. Porém, a advocacia, ela é uma área, para mim, ótima, né? Mas tu encontrou muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho no início? Assim, como eu acho que como a maioria das carreiras, sempre a gente vai encontrar dificuldade. E a minha não é diferente. Todo escritório, se você for trabalhar para um escritório ou para uma empresa, ele vai exigir experiência, né? O primeiro ponto é a exigência de experiência. Como eu tinha alguma coisa no estágio, já tinha estagiado na Caixa Econômica, já tinha estagiado em escritórios, então eu não tive tanta dificuldade para conseguir. Porém, no começo foi em questão mais de dinheiro, de salário, né? Que aí o salário de iniciante é um salário bem baixo. Mas tu já tinha, no Salário caso, um network, né? Isso que te isso, fez já colocar no tinha. mercado mais rápido, né? Uhum. Uhum. Interessante. E a gente agora vamos abordar um pouco sobre a Covid-19, né? Tu atua na área de direito trabalhista, né? E previdenciário, né? Que é a tua formação, Isso. né? Na tua pós-graduação. É, eu queria ver como é que tu ficou sabendo, assim, sobre a Covid, né? Assim, tu lembra da tua reação, assim? Qual foi o sentimento que te deu ali naquele momento? Tanto pessoal quanto profissional, tua preocupação ali. A Covid, eu fiquei sabendo através de televisão, né, de jornal. Eu não lembro bem como foi, qual foi o jornal, mas eu lembro que foi em dezembro que começou, que eu comecei a escutar em relação à Covid. Dezembro de 2019, né? E, assim, a princípio eu não fiquei tão assustada pela informação, mas com o passar do tempo, que foram aumentando os casos, e depois veio aquela questão do lockdown e pessoas morrendo, e foi para mim, foi complicado. Complicado porque a minha ansiedade, ela aumentou, né? Eu fiquei com uma ansiedade muito maior, eu já tinha ansiedade. E com essa questão de estar em casa presa e ver tanta gente morrendo, principalmente algumas pessoas que eram próximas a mim, né? E a minha ansiedade aumentou e foi complicado, muito complicado. Muita gente está com fobia social, inclusive, né? Tá, tem muito trauma ainda aí, né? Pra gente ver. Isso. Na questão profissional, tu continuou fazendo como? Um teletrabalho, foi? Eu fiquei home office porque, como hoje eu trabalho autônomo, então eu já trabalhava em home office, tá? Eu trabalho autônomo, então eu tenho essa flexibilidade de trabalhar em casa também, ou no escritório ou em casa. Isso aí não tem muita diferença, não.
Então quer dizer que tu, Só no que teu caso, tu não sentiu de forma tão brusca, né, essa mudança de não, rotina de não trabalho. porque eu já tinha costume. Agora sim, para atender um cliente é, era complicado porque a princípio a gente teve o lockdown, ficou só os serviços essenciais e aí a OAB conseguiu que a gente entrasse como serviço essencial e a gente conseguiu, os advogados conseguiram se deslocar, né, para escritório, abrir escritório, por exemplo, para poder atender os clientes. Em relação a profissional, não foi tão brusco para mim, não, porque eu já tinha esse costume de trabalhar em casa. E as audiências, né, continuaram, né, E as fazendo audiências passou para virtual, online. ficou virtual, porém, quem sentiu foi os clientes, né? No caso, os clientes que muitos idosos ou pessoas que não, que são analfabetos funcionais, Aí não sabe lidar com a tiveram. tecnologia, isso dificultou, não foi? Então eu tinha que testar antes a ferramenta, explicar para a pessoa no dia conseguir entrar. E assim, também teve alguns problemas na hora da audiência, de não funcionar, e no caso ter que remarcar. Agora sim, no meu, para mim não tive nenhum problema, não. Agora sim, teve muitos casos que outros colegas informaram que teve dificuldade em relação a isso. É porque pegou todo mundo de surpresa, né? A gente estava acostumado, né? A um É, tipo de trabalho, e aí vai todo mundo agora para o trabalho remoto, para o home office. E uhum, aí a pessoa não tem a estrutura tecnológica em casa e nem, no seu caso, os clientes, por exemplo, assim como também os alunos, né? Muitas isso. escolas não tinham acesso à internet de qualidade, né? Então, Muitos não, e sim, alguns são idosos, clientes com 70 anos, por exemplo, não são sabe especialistas em utilizar. direito previdenciário. Trabalho É, isso previdenciário, justamente uma boa parte do teu justamente. clientela Não tem como utilizar essas ferramentas que a gente que é mais novo tem mais facilidade, né? E nem às vezes nem tanta. Às vezes a gente quebra um pouquinho assim a cabeça para poder usar. Imagine quem é uma pessoa que não tem experiência nenhuma nesse sentido, né? então, justamente a pergunta que eu ia fazer tu depois dessa responder, que é justamente isso, as dificuldades, né? Que foram técnicas, né? Que tu tá falando aí, né? As dificuldades foram só técnicas. Eu não tive nenhum problema. é, assim, a princípio foi até bom na minha parte, porque como os funcionários, os servidores dos tribunais estavam em casa e não tinham, eu acho que muita coisa para fazer, eles estavam trabalhando, né? E teve muitas coisas que correram, assim, processos que eu achei que ia demorar mais e eles acabaram acelerando o processo. Agora, isso foi no começo. É porque Depois talvez que. no trabalho a pessoa tem um deslocamento, aí ele a volta, né? É, Isso dificulta. e assim, eles também têm a questão que todos estavam em casa, não tinham para onde sair, estavam em casa, tinham que trabalhar, né? E assim, não tinham que estar atendendo, se deslocando ou atendendo, parando para atender advogado, ou atender pessoas, Outras demandas, né? outras demandas, né? E aí, realmente, no começo, eles aceleraram mesmo, assim, nessa questão foi bom. E assim, Aproveitando que tu é do direito trabalhista, né? Como é que tu vê essa questão, né? Das pessoas estarem gripadas, né? E aí tivesse alguma resolução, justamente, né? De que você poderia, não precisaria de atestado, né? Assim, como é que tu enxergou isso, assim? Tu enxerga? assim, na questão trabalhista, em relação a atestado, muitas empresas exigiram. As empresas, na verdade, exigiram os atestados. E, assim, eu acho que no caso, os clientes, os empregados, no caso, eu acho que não teve tanta dificuldade de conseguir essa questão do atestado. Mas, mesmo assim, os que tiveram algum problema, muitas empresas já acabaram relevando porque, assim, que é uma pandemia.
né? É um negócio incerto. Então, tinha uma resolução hoje que valia. Aí quando dava um mês, a resolução já não estava mais valendo, né? Essa falta de protocolo é um dos grandes problemas da Covid-19 em nosso país, né? Não houve um protocolo, né, geral, né, como seguir. Não. E isso no mercado de trabalho, né, assim, atrapalhou muitas pessoas, realmente, porque uma semana é uma decisão, na outra tem um Na lockdown, outra é totalmente diferente. E até a questão medidas de previdenciário. A questão previdenciária foi atingida porque, principalmente os profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente. Então, muitos estavam doentes e como é que você vai atestar que aquela pessoa pegou o Covid, sei lá, na rua ou pegou no trabalho? Então, a presunção pelo direito previdenciário é que aquelas pessoas pegaram no trabalho. Ou quem trabalhava com o público também, por exemplo, caixa de supermercado. A presunção você não tinha que provar onde você pegou. Se você pegou, então, se você teve a doença é porque você pegou no trabalho, tá? Então você não tinha que provar ao INSS que você adquiriu a doença em outro local. Tinha que ser, você pegou no trabalho. Aí, assim, teve algumas coisas que foram abrandadas também pela legislação, por ou ato ou por alguma norma. Teve essa questão também. Tu falou agora em caixa do supermercado e me remeteu ao que eu tinha até falado no vídeo de abertura dessa série, né, que eu estou fazendo agora sobre a Covid e o mercado de trabalho, que é justamente a questão da vacinação, assim, não priorizaram, assim, algumas profissões, né, que estavam ali de frente, por exemplo. Porque inicialmente, obviamente, são os médicos, né, que estão ali na UTI com a Covid, e Uhum. depois o restante, né, da comunidade, né, hospitalar, né? Porém, caixa de supermercado nunca parou, por exemplo. E um risco altíssimo, né? Não, Porque ele está ali o tempo todo. E eles foram vacinados bem depois, né? Os rodoviários nunca pararam também, né? não. Nunca pararam. Tiveram que fazer protestos e protestos para, né, ser colocados na vacina, né? Na frente, assim. E aí, como é que tu enxerga essa questão, assim, né? O poder sindical aí, tu acha que foi importante, assim, nesse quesito? Sim, se não, acho que se não fosse essa questão sindical, eu acho que eles teriam passado. Algumas profissões teriam passado e teriam ficado igual uma pessoa que tivesse em casa. Como Sim. você bem disse, muitas profissões não pararam. Eu esqueci de mencionar também porque eu trabalho na CTTU. Uhum. E a CTTU, ela é órgão, foi considerada como serviço essencial. Então, a CTTU não fechou. Como eu não trabalho todos os dias lá, eu consegui ainda ficar em casa um tempo. Mas teve um tempo, mesmo estando tudo fechado, eu ainda estava indo trabalhar. Eu ia trabalhar. Eu reduzir o número de empregados, pessoas com maior idade, né? Com comorbidade, porém o restante estava indo trabalhar. E assim, o pessoal lá que estava em serviço essencial também, eles se vacinaram depois. Não Depois, teve né? Não, foi depois. Até os rodoviários, se todo mundo se vacinou e o pessoal lá ficou por último. Assim, eu achei meio, como se diz, não teve muito critério. Se é serviço essencial, deveria ter a prioridade. E o que foi, e não ocorreu. No caso, E nesse assim, caso lá não essa ocorreu. questão ela foi jogada para os estados, né, decidirem, né? E Isso. as cidades até, assim, então tinha cidade que estava vacinando, já rodoviária, por exemplo, São Uhum. Paulo, e outras cidades não estavam, assim, então não havia um protocolo realmente geral, né? Não, Não, e ainda não há, na verdade, né? A gente ainda está no mundo, não existe. a gente está Que falando o agora. protocolo deveria ter vindo da União, né? Da presidência. E Isso. o que foi, ele jogou responsabilidade para os estados e principalmente para os municípios, né? Então, como é que tu avalia, então, de forma geral, assim, né, global, essas medidas da OMS,
e aí descendo para a presidência da República e depois no estadual, assim, como é que tu avalia essas medidas sanitárias, né? Eu achei que, eu achei não, eu acho que foi totalmente irresponsável, partindo principalmente da presidência, né? Se o presidente não tem autoridade e não tem competência para gerir uma pandemia, ou na verdade ele nem geriu, ele mais atrapalhou do que ajudou, né? E Verdade. ainda jogar a responsabilidade para os estados, governadores e municípios, eu acho que foi totalmente irresponsável. Não teve organização nenhuma, nem teve e nem tem, na verdade, né? Nem É, tem. Cada um que se organize do jeito que quiser e do jeito que der. sem dúvida. Foi realmente feito de forma muito, né, irresponsável, né? E sem nenhuma Muito, preparação nem muito. critério, né? E além dele atrapalhar, né? Em rede nacional e atrapalhar o serviço até dos outros governadores que estavam tentando ajudar, né? Sem dúvidas. Só para a gente finalizar aqui, assim, o que é que tu acha do impacto social que a Covid vai deixar para o futuro, assim? Quais são os traumas sociais, assim, que tu vê, assim? Para ter o mercado de trabalho do direito também, se vai modificar mais audiências remotas, né, por exemplo, se vai permanecer algo híbrido, o que é que tu avalia, assim? Bruno, na verdade, ainda continua, né? O Tribunal de Justiça ele não está atendendo de forma presencial e as audiências que estão marcadas vai voltar para ser telepresencial, né? Por meio de videoconferência. E para frente, em relação principalmente ao psicológico de muita gente que ficou, né, abalado, a economia que provavelmente vai demorar bastante para voltar, né? Vai demorar ninguém sabe quanto tempo, mas vai demorar para voltar. E em relação ao direito, vai continuar mais ou menos do estilo que estava. Eu não mencionei, mas depois que houve essa pandemia, saiu uma norma, um ato do juízo 100% digital. Então, daqui para frente, audiência e outros atos que houver, você pode escolher que seja 100% digital, nada presencial. Então, você tem essa possibilidade de escolha, né? Então, daqui para frente, a maioria dos processos vão ser tudo digital, não vai ter nada presencial. Eu acho que isso aí talvez foi um ganho, né? Porque, assim, É, e o que eles realmente viram você consegue fazer um teletrabalho, né? Também. isso, eles viram que isso assim também teve uma economia grande para o próprio judiciário, né? Economia de tudo, não só questão de valor, mas até questão ambiental também, que Sim, eles sim. tiveram. Então, para eles e até para a gente também foi bom. Esse lado Essa foi questão do positivo. deslocamento também é uma coisa. Às vezes a pessoa mora em outra Isso cidade, também. e a testemunha tem que viajar. E isso Isso. facilita muito, assim. Muito importante, é. Você tem esse formato totalmente digital ou formato híbrido, por exemplo, né? Como já ocorreu em bancas de Uhum. mestrado, doutorado, que fazia pelo Skype, por exemplo, né? Então, acho que isso Isso. aí vai ficar porque, né? Percebeu-se que é possível, né, fazer. As coisas que foram boas, eu acho que continua, né? Eu espero que não continue as que foram ruins, Sim, sem porque, dúvida. é, Pronto, Rafa. pelo Eu jeito, agradeço tua presença aqui no canal. E, assim, só para tu finalizar, eu queria que tu dissesse aí teu escritório, né? Assim, e quem quiser te deixar teu Instagram, vou deixar um link aqui embaixo. Também, quem quiser, é, né? Alguma o assistência meu jurídica. escritório, ele fica localizado na Mascarenha de Moraes, próximo ao curso grau técnico, é, Irebeira, no Recife, né? Só pra situar. na Imbiribeira, Recife. Bem próximo, em frente a Grilo Flores.
E Pronto. quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o meu no WhatsApp. O número é o 99764 2035. Pronto, eu vou deixar na descrição do vídeo teu número do escritório, então. Pronto. Tá? Eu que agradeço a participação, Bruno. Obrigado, foi muito bom. Então, esclareci até dúvidas sobre a questão do direito mesmo, realmente, assim, né? Eu não estava sabendo que ia continuar essa possibilidade de ser 100% digital, né? Acho que muita gente não estava sabendo disso ainda, né? Uhum. Tem essa escolha agora, esse ato normativo. Tá, obrigado, Rafa, e a gente se vê, tá? Até a Obrigada, sou eu. Tchau. Tchau.